Vamos dar início à resolução de questões sobre fração. Bom, na questão número 1, ele pede para a gente calcular a partir dessa barra de chocolate e ele pede quantos quadradinhos deve-se comer para consumir 5/6 da barra. A gente pode contar aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 pedaços da barra, né? Então, ele vai querer consumir, de acordo com a questão, 5/6 da barra. Então, seria 5/6 do total, que é 18. Então, a gente calcularia 5/6 de 18, que é o total. Quando se trata de a gente retirar uma parte de um total, de um todo, a gente troca esse de por vezes, ou seja, a gente vai multiplicar 5/6 vezes 18. Sempre vai haver essa multiplicação no local do de. O de a gente troca por vezes. Aqui a gente tem uma multiplicação de uma fração por um número natural. A gente pode transformar esse número também em fração se eu dividir ele por 1. Porque 18 dividido por 1 também vai continuar sendo 18. Então, 5 vezes 18 e 6 vezes 1. Multiplicação entre frações. A gente multiplica o numerador pelo numerador e denominador pelo denominador da segunda fração. Então, 5 vezes 18 é 90. E 6 vezes 1 é 6. A gente tem uma fração aqui, 90/6. Nesse caso, a gente pode realizar a divisão, para ver se a gente consegue encontrar um número natural. Então, ficaria 90 dividido por 6. 9 dividido por 6 é 1. 1 vezes 6 dá 6. 9 menos 6 dá 3. Eu não consigo dividir 6 por 3, então eu vou adicionar o zero do 90. 30 dividido por 6 é 5, pois 5 vezes 6 vai dar 30. 30 menos 30 dá 0, que é o resto. Então, para consumir 5/6, terão que ser consumidos 15 quadradinhos desse. Como a gente tem 18, sobrariam quantos? 3, né? 18 menos 15. Então, a gente vai ter 3 quadradinhos sobrando. Como na pergunta ele só quis saber quantos deve consumir para obter 5/6 para ser consumidos 5/6 das barras, quantos quadradinhos devem ser consumidos? Então, a gente tem que a resposta é 15. Letra A. Nesse caso, iriam ser consumidas esses 15 quadradinhos aqui. E iriam sobrar 3 quadradinhos. Questão número 2. Um grupo possui 12 pessoas, dos quais 8 são mulheres e 4 são homens. Indique que fração total de pessoas o número de homens representa. Bom, são 4 homens no grupo de 12 pessoas, então é 4 sobre 12. Ou seja, eu tenho 4 de 12. Faça o mesmo com o grupo de mulheres. Então aqui eu vou colocar um H
de homens e M de mulheres. Então, qual a fração vai representar o número de mulheres em relação ao total? São 8 mulheres, então é 8. E o total é 12. 8 sobre 12. O grupo de homens possui 4 do total de 12 e de mulheres 8 do total de 12. Se eu somar 4 mais 8, eu tenho que obter 12 também, né? Que é a quantidade total de pessoas. Na questão ele perguntou a fração que representa cada um. Então a resposta é a fração. 4 sobre 12 e 8 sobre 12. Essas são as respostas da questão número 2. Agora vamos para a questão número 3. Escreva as frações abaixo por extenso. Bom, eu tenho 1 sobre 5. O numerador é 1 e o denominador é 5. Eu vou sempre, na hora de escrever por extenso, observar o número o número de cima, que no caso é o numerador, e vou falar ele como número natural. Já o de baixo é que eu vou falar de acordo com o número que tem na parte de baixo. Por exemplo, quem vai assumir a ordem, no caso, é o denominador. Então, aqui eu tenho 1 quinto. O numerador eu conjugo de forma normal. Já o denominador é que vai ser alterado. Letra B. 3. Eu vou falar normalmente o 3, que é o numerador, e o 8 é que vai ser alterado. Então, seria 3 oitavos. Letra C. Novamente, o numerador vai ser citado de forma natural. Então, 7. E o denominador é que vai ser conjugado. A partir do 10, eu já tenho... A partir do 11, eu já tenho números de acordo com essa nomenclatura aqui. 7, 20 avos. Então, a partir do 11, eu já vou ter que utilizar, por exemplo, se o denominador for 11, vai ser 11 avos. Se for 12, 12 avos. E assim sucessivamente. No 10 não vai ter isso, porque o 10, o 100, o 1000, a gente vai chamar de décimo, centésimo, milésimo. Mas os números que estão entre 10 e 20, 10 e 100, todos vão conter a palavra, o número seguido de avos. Na letra D, a gente tem 5, soletra normalmente. O que vai alterar é o denominador. Seria 5 centésimos. E na letra E, 125 milésimos, porque o denominador é 1000. Então, do 1 ao 9, eu vou utilizar os números em forma ordinal. Na verdade, do 2. O 1 não é conjugado. Do 2 ao 9. Ou seja, se eu tenho o 2 como denominador, sempre vai ser meio. Se for 3, terço. 4, quarto. 5, quintos. 6, sextos. 7, sétimo. 8, oitavo. E 9, nonos. Por exemplo, 1 sobre 8 vai ser igual a 1 oitavo.
1 sobre 9 vai ser 1 nono. Agora, se eu chego no 10, 100, 1000 e assim por diante, nos múltiplos de 10, nos múltiplos de base 10, eu vou ter décimo, centésimo, milésimo. Aí, se fosse 10.000, décimo de milésimo, e assim sucessivamente. E os demais números, a gente sempre vai utilizar o número normal, seguido de avos. Por exemplo, 1 sobre 23 vai ser igual a 1, 23 avos. Certo?